Hoje o nosso assunto é cirurgia plástica. Doutor Olinto, o que é chamado processo minimamente invasivo? Os processos minimamente invasivos são pequenos procedimentos, como o próprio nome diz, que um pouco invasão. Por exemplo, uma toxina botulínica que você faça dentro do seu consultório, um preenchimento. Essa seria aquelas aplicações do Botox? Isso, do Botox. Ok. Por exemplo, um preenchimento ou um peeling também. Então, um peeling a laser, seja um peeling químico. Então, são procedimentos pequenos que vão ter resultados, entendeu? Eles podem ser feitos isoladamente ou como colaboradores de uma cirurgia plástica maior. Entendi. O procedimento de uma cirurgia plástica depende muito da participação do seu paciente para o sucesso dela? O paciente tem que estar o tempo todo em comunhão com você, eu posso dizer. Certo. Porque o médico faz tudo aquilo e o pós-operatório tem que ser observado. Então, se o paciente não tem um pós-operatório, quer dizer, adequado, ele fez esforço no pós-operatório, os pontos são delicados, então os pontos podem se abrir, tomou sol, pode a cicatriz pigmentar. Entendi. Então tem muita coisa que tem que ser observado. Por isso que eu peço sempre que você tenha um tempo para você ficar em casa, seja 5 dias, 7 dias ou 2 semanas, para você tirar, para ficar tranquilo, para recuperar. Essa recuperação é fundamental. Então é o que eu falo, 50% é o cirurgião plástico e os outros 50% é do paciente. Doutor, a luta do cidadão, do paciente. Eu tenho medo da velhice que não tem tamanho, né? Todos nós, né? E confesso para o senhor que em determinadas circunstâncias eu tento esconder um pouco, né? O que a cirurgia plástica está oferecendo hoje de mais avançado contra o tempo? Veja bem, a cirurgia facial é o que realmente mais me encanta dentro da cirurgia plástica. Se tivesse que eleger uma rainha das cirurgias, né? Dentro desse hall das cirurgias plásticas, para mim, no meu caso, eu adoro nariz e face. Face engloba pálpebras e orelha, enfim. E a cirurgia facial, antes, na cirurgia mais ortodoxa, ela baseava muito, vou fazer um exemplo aqui, na tração da pele, puramente pele. Hoje em dia, faz um reposicionamento muscular. Você reposiciona aqueles músculos que tiveram queda, essa ptose. E porque os vetores de envelhecimento eles são para frente e para baixo. Nesse reposicionamento, você coloca para trás e para cima. Você reposiciona músculo, gordura e fáscia, que é aquela capinha em cima do músculo facial. Então você reposiciona. É lógico que a pele também tem uma certa atração, mas quando a pele reveste isso, que eu já tratei lá dentro, fica uma forma muito mais natural. Por que uma preocupação do cidadão mais com a face? Porque a face é o que realmente faz o contato com o outro ser humano. Ela está desnuda, ela não tem cobertura, não tem vestimenta, exceto em alguns países do Oriente Médio que usam burca. Lógico. Mas assim, o tempo todo você está aqui conversando comigo, você olha a face. Então, os sinais de senectude realmente começam na face. Você está todo dia olhando, escovando o seu dente de manhã, é a face que está ali em contato. Então, você fala, opa, esse cabelo branco e essa pelezinha que não tinha. É verdade. Quer dizer, a cirurgia plástica não quer parar o relógio. Entendi. A gente quer dar, é isso que eu disse anteriormente, dar um frescor, essa jovialidade e o bem-estar para você viver bem, o que eu já considero muito. Eu tenho um limite de cirurgias plásticas de face. Eu vou citar um exemplo aqui, é visível, o próprio Silvio Santos. Você observa no semblante dele, claro que se você procurar a idade, você vai ver realmente o que faz uma cirurgia plástica. Há um limite de quantidade de cirurgias plásticas? Qual é o tempo que eu devo estar sempre renovando? Não existe essa matemática de limite. Certo. O que é importante como eu disse, o paciente tem que se sentir bem, ele tem que se sentir feliz. Eu acabo dizendo que o cirurgião plástico é o psicólogo com bisturi nas mãos. Quer dizer, se o paciente está se sentindo bem, né, o que interessa a quem está à volta dele? Entendi. Quer dizer, ele tem que estar feliz. O que adianta, por exemplo, ele estar muito bem e infeliz? Quer dizer, isso é o que... Mas eu não sei se eu colocaria de uma outra forma. Qual o tempo que se dura uma cirurgia plástica? Ou seja, ela é eterna, os efeitos dela? Veja bem, não é eterna, porque, como diz o poeta, né, que seja eterno enquanto dure. Exato. Né? E em francês tem aquele termo que fala, né, ne jamais ne toujours, nem nunca nem sempre. Na medicina e no amor, nem nunca nem sempre.
Então, o que eu digo? É lógico que você não vai ter uma durabilidade eterna, mas os americanos adoram pesquisas científicas, então eles pegam, por exemplo, gêmeas univitelinas e comparam. Fizeram com 45, 50 anos, fizeram uma cirurgia plástica. E lá na frente, com 80 anos, comparam uma com a outra. A que não fez, realmente vai estar sempre aquém da que fez. A que fez vai estar mais jovem, mais bonita. Entendi. Considerando-se isso, na minha cabeça, eu acredito que seja uma durabilidade muito boa. Claro. Logicamente que não vai ser uma durabilidade de 4, 5 anos. O resultado vai estar muito mais fresco. Entendeu? Entendi. Você pode fazer outras cirurgias para reavivar aquilo. Há algum risco, doutor, de alguma situação colateral? Eu não vou falar nem pós ali no imediatismo, mas com o passar do tempo de alguma questão colateral em razão de uma cirurgia plástica? O mais importante é o paciente estar com saúde. O paciente com saúde, como eu disse, com os exames pré-operatórios normais, fazendo dentro de um ambiente hospitalar, com uma equipe especializada, quer dizer, vai estar, risco sempre vai existir, né, para todos nós, mas é você minimizar a quase zero esses riscos aí. A demanda hoje, a nível comercial, ela é maior nos procedimentos estéticos? Como é que está? Tem alguma pesquisa nesse sentido? A demanda maior são nesses procedimentos estéticos. Apesar que a cirurgia plástica ela é sempre vista assim, como embelezadora, como cirurgia estética, e na verdade não é. A cirurgia plástica ela envolve muitas outras coisas. A reparadora é tão importante quanto... Claro, nós temos o caso do próprio câncer de mama, né? E você opera desde bebês que faz cirurgia plástica até a pessoa que está no final da vida. Porque existem malformações, tumores, certo, que você precisa fazer rotações de retalho, fazer coberturas de pele em pacientes queimados. E isso que acho que é a principal finalidade de cirurgia plástica, dar função àquela pessoa, retornar essa pessoa à vida cotidiana normal. Doutor, é uma curiosidade, quando você faz a reconstituição, vamos dizer, de um seios que foi atingido por um câncer de mama, volta a todas as atividades normais ou ali estaria apenas como um preenchimento de espaço? No caso que se a paciente perdeu a glândula mamária, que na maioria dos casos realmente isso acontece, realmente só como você disse, um preenchimento de espaço. A gente usa para isso várias técnicas de leva, alguns músculos, pode ser um músculo do abdômen ou um músculo da costa, chamado dorsal, para fazer essa reconstituição. Ou usamos prótese de mama, quando é possível também. Certo. E logicamente que igual nunca vai ficar, mas você reinsere essa paciente na sociedade, ela vai se sentir bem, vai se olhar e se enxergar como mulher e não como uma paciente mutilada. Mas a nossa interpretação poderia ser dada como uma questão estética ou não? A estética e a reparadora estão fusionadas. Entendi. Não tem como você separar. Você faz uma cirurgia reparadora, um acabamento de estético. Se você faz uma coisa estética, você está reparando alguma coisa que se perdeu ou algo que saiu fora do lugar. Certo. Então, o que é reparadora e o que é estética? Eu jogaria essa pergunta do ar. Subjetivo. Subjetivo, porque a cirurgia plástica é toda essa coisa holística, tanto da estética e reparadora, fusionadas numa coisa só, são indissolúveis. Doutor, mas eu estou aqui me imaginando, até pelo meu lado sentimental, deve ser um momento muito gratificante para um profissional da área quando você faz uma cirurgia, por exemplo, a reposição de um seio, né? Deve ser um momento indescritível, né? E a felicidade do cirurgião plástico está nisso. Você vê um sorriso do outro lado, depois de uma cirurgia. É o pai, a mãe que trouxe uma criança ou uma filha para você fazer uma cirurgia plástica e te agradecerem. Como outro médico qualquer. O cirurgião plástico, antes de tudo, ele é médico. Claro, sem dúvida. Então, quer dizer, a gratidão do paciente é o que fala mais alto. Ok. A vaidade deve ter limites. A resposta no próximo bloco. Fique com a gente um instante só. Fique sabendo sem censura. O que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação.
Os riscos sobre uma cirurgia plástica são os mesmos de uma cirurgia comum. O paciente está sujeito a complicações como embolia pulmonar, infecção hospitalar, infecção de cicatriz, reação alérgica à anestesia, perfuração de órgãos, insatisfação com o resultado, ter dificuldade na amamentação e perda da sensibilidade no local.